Reprogramem suas manutenções que o SysMetroCast está no ar. Eu sou João Polis e estamos aqui para a primeira edição, o episódio piloto do SysMetroCast, o podcast da SysMetro. Tudo certo com vocês? Estamos aqui com o meu colega, que é o Adolfo, que é mestrando em Química, tudo certo? Que vai ser o co-host. Tudo certo, João. Como vocês estão? Tudo bem? E hoje a nossa convidada aqui para estrear com chave de ouro é a Daiana Minatti. Daiana, tudo certo com você? Tudo certo, tudo tranquilo. Ótimo. A Daiana, ela é tecnóloga em manutenção industrial, engenheira mecânica, pós-graduada em gestão de produção e manufatura enxuta. Trabalha como encarregada de manutenção dos setores civil e solda na empresa Frimeza, com 10 anos de experiência no segmento e atuando há 3 anos na gestão de equipe de manutenção. Daiana, como você se viu no ramo de manutenção? Então, a minha história, ela é um pouco engraçada, na verdade. Eu não cogitava entrar por ramo de manutenção. Vou falar desde o início. Quando eu era criança, eu fui criada pelos meus avós. E meu avô gostava muito de Fórmula 1. E eu assistia com ele e olhava aqueles mecânicos e falava para o meu avô que eu queria ser igual os mecânicos. Meu avô me falava que eu precisava estudar muito. Aí foi passando o tempo, terminei o ensino médio e resolvi fazer uma graduação. De primeiro momento, com certeza eu queria fazer engenharia mecânica. Porém, a minha situação da minha família não tinha como eu fazer o curso, era um curso mais caro. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o curso de Tecnologia em Manutenção Industrial. E ele era de graça, era pela Federal do Paraná, então eu estudei e passei no vestibular. Entrei para a Faculdade de Manutenção Industrial. Foi amor à primeira vista, eu gostei muito assim, da área desde o primeiro momento, primeiro impacto assim, que eu tive no ramo. Optei pelo curso porque a grade era bastante voltada para mecânica, que mecânica é a área que eu gosto de atuar. Então, foi ali que eu me introduzi nessa área. Fui estudando. Em 2013, eu consegui um estágio na parte frigorífica, na Frimeza. Então, eu comecei a estagiar no setor de mecânica geral. Nunca me esqueço, meu primeiro dia de estágio foi no setor de graxaria, não sei se vocês conhecem, mas é a área mais suja que tem no frigorífico. Então, acho que meu ex-encarregado, ele já me levou de cara para lá, porque ele pensou, ou essa menina vai seguir em frente ou vai desistir no primeiro dia. Já vou causar um impacto nela. E aí, fui lá, aguentei firme, forte, e ali que eu conheci a indústria, conheci o ramo industrial e eu vi, é isso que eu quero para minha vida. E quando você viu essa oportunidade de fazer esse curso, você morava em qual cidade? Eu morava em Marechal Cândido Rondon. Então, como foi toda essa preparação para você estudar em Medianeira, né? Porque era na UTF de Medianeira, né? Isso, era em Medianeira. Estudei muito, é difícil passar na Federal, então me dediquei, estudei bastante e fui de cara. Consegui uma casa lá, dividi o aluguel com alguns amigos e me dei de cara e fui estudar lá em Medianeira. Durante a sua graduação, você, em conjunto com ela, você trabalhava, você fazia alguma outra coisa ou você só era focado no estudo mesmo? Então, uma das opções que eu optei por manutenção industrial, que era um curso que era só um período, e aí eu trabalhava meio período e estudava à noite. Então, por esse motivo que também eu optei por fazer manutenção. Engenharia era um curso integral e eu não tinha condições de fazer no momento. Bacana. E você chegou a ter algum problema referente ao fato de ser mulher entrando nessa questão de manutenção? Sim. A gente está falando aqui há 10, 12 anos atrás, sim.
Desde o início, a partir do momento que eu entrei na faculdade já tinha um pouco de preconceito. Questionavam o que essas meninas estão fazendo aqui no curso. Nós éramos em 7 mulheres e 40 homens. Então, sim, eles já tinham um questionamento ali, o que a gente estava perdida lá na manutenção. Porque, querendo ou não, manutenção industrial é uma parte mais pesada, é uma área pesada. Então, tive alguns preconceitos, sim, já na faculdade. E é interessante como que você acabou indo para a manutenção industrial. Porque, pelo que você estava contando, enquanto a gente estava vindo aqui para o estúdio, e como você também falou na sua introdução ali, essa questão de como que foi que você definiu que você iria para essa área de manutenção foi muito da sua família, né? Foi a sua família que gerou esse interesse, né, em você em seguir a carreira de manutenção. E isso é uma coisa importante, né? Que todo o local, né? Todo o ecossistema, vamos dizer assim, né, que a gente está envolvido, acaba influenciando as nossas decisões do que a gente vai seguir, né, e qual que vai ser o nosso prosseguimento da nossa vida, né? Você acredita que se você não tivesse toda essa visão lá quando você era criança, daquele momento ali de você estar com o teu avô assistindo Fórmula 1, você acabaria seguindo o ramo de manutenção industrial? Ou de manutenção em geral? Talvez não. Talvez não. Eu acho que ali eu tive um direcionamento. A família influencia muito a gente. Então, foi ali que eu tive esse direcionamento e pensei, é isso que eu gosto. Só que só a gente vivenciando dia após dia que a gente vai descobrindo, né? Tem pessoas que às vezes vão para alguma área e no fim de tudo fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu dei sorte. E a família é muito importante no caso dela, que por todos esses preconceitos, sim, igual comentou e tudo mais. Teve alguma situação que você realmente falou, não pensei que eu ia viver isso? Tipo, aconteceu algum preconceito mais firme e você fala, putz, eu pensei que não ia chegar nesse ponto. Preconceito mais firme não, mas eu já tive muitas pessoas, muitos rapazes, homens, olhando para mim enquanto eu trabalhava, com um olhar de julgamento, sabe? Então, eu estava na minha bancada, realizando um reparo, desmontando um motor, e já me deparei com a situação de todo mundo estar olhando para mim. Eu acho que com olhos de julgamento, sim, por eu ser uma mulher. Então, mais preconceitos grandes, ofensivos, assim, graças a Deus, eu não passei. Certo. E você teve algum tipo de outro incentivo para seguir nessa área de manutenção? Tive vários incentivos. Depois que eu entrei para a área de manutenção, que eu entrei no meu estágio, várias pessoas dentro da empresa me incentivaram muito a seguir nessa carreira. Com certeza, eu tive vários incentivos de pessoas dentro da empresa, também da minha família. Minha família sempre me apoiou muito. A partir do momento ali que você estava na faculdade, você entrou, né, na firmeza ali, ainda como estagiária, você começou a trilhar a sua carreira na área de manutenção. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? O maior desafio que eu enfrentei foi eu me mostrar quem eu sou. Eu tive que ganhar meu espaço lá dentro. Por ser uma área totalmente masculina, então eles precisavam me conhecer e eu precisei mostrar para que eu tô lá. Então, eu passei por muitas aprovações. E os serviços eram pesados, então eu tinha que mostrar que eu era capaz de realizar. Então, eu passei por muita coisa. Outro desafio também muito grande foi a questão de eu ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. O curso é muito difícil, exige que você estude bastante e eu tinha que estudar e trabalhar. Então, esse também era um desafio bem grande para mim. Então, teve alguma hora dessa sua longa caminhada que você percebeu que você estava chegando na estagnação
por algum motivo, algum fator externo, interno, e você teve que se reinventar para continuar crescendo na sua carreira? Sim, aconteceu, mas aí eu já estava atuando na parte de programação de manutenção. Eu já estava atuando há 3 anos aqui em Marechal, então nesse momento minha vida já estava muito rotina e eu precisava evoluir. Foi ali que eu me reinventei, foi ali que eu consegui migrar para o curso de engenharia mecânica e conseguir mudar mudar de área, no caso. Aí eu fui para assistente técnico operacional. Então eu acho que é ali que eu dei um start na minha carreira. Nessa sua evolução, né? Você passou de estagiária, qual foi o seu primeiro cargo saindo de estágio na firmeza? Então, muito boa essa pergunta, porque eu fui a primeira mulher a ser contratada lá na mecânica geral. Por ser uma manutenção bem pesada, eles nunca tinham contratado uma mulher antes. Então, eu fui a primeira mulher a ser contratada naquele setor. Fui como auxiliar de manutenção, foi meu primeiro cargo. E aí, logo após, eu migrei, no caso, para o PCM. Consegui uma vaga de programadora, fiz o recrutamento e passei no recrutamento que eu voltei para Marechal, no caso. Daí eu comecei a atuar como programadora, na área de programação e de manutenção. E qual que é a importância de ter um bom sistema de gestão de manutenção para a gestão eficaz da manutenção? Um sistema de manutenção, ele é de suma importância. O sistema ele tem que estar funcionando até em tempo real para a sua tomada de ações. Então, tem que ser um sistema rápido, ágil e de fácil manuseio. Porque o tempo todo, aconteceu uma quebra de um equipamento, por exemplo. A pessoa, ela está lá no equipamento, na máquina, ela já tem que estar com o celular, já tem que estar sabendo o diagnóstico do equipamento. Então, ela tem que abrir o ativo do equipamento e ela tem que entender o equipamento, tem que ser tudo em tempo real. Quais que foram as manutenções que foram realizadas naquele equipamento, quais que foram as últimas quebras, por que quebrou. Então, tem que ser um sistema que conversa de forma online, um sistema rápido. Senão, você fica muito preso nas suas tomadas de decisões. Até questão de custo, você tem que ter em tempo real, o que está gastando com o equipamento. Então, isso tem que ser de forma o mais rápido e o mais breve possível. Com certeza, né? Para você ter uma tomada de decisão mais correta, né? Até a questão de poder saber se vai precisar fazer uma substituição do equipamento, porque está tendo muito gasto com manutenção, ou se mantém fazendo a manutenção e fazendo a troca das peças, toda essa questão do processo de manutenção do equipamento, né? E quanto à questão de auditoria, o que você percebe assim, que é muito importante se preocupar na questão da gestão e manutenção referente às auditorias? Eu iniciei acompanhando auditorias quando eu parti para a área de programação. Então, eu era responsável por todo o documental que a gente apresentava tanto nas auditorias internas e externas. Internas, que é o auditor que é pago dentro da firmeza para auditar, e as auditorias externas são das empresas que a gente vende, no caso, nossos clientes. Então, a exigência é bem grande, cada vez mais, então a gente precisa atender todos os requisitos que o cliente solicita para a gente conseguir, no caso, uma certificação. Então, o trabalho é bem minucioso. Eu posso falar para vocês na parte civil, que agora eu sou responsável pela estrutura da indústria, toda a estrutura, e a gente tem muitos reparos para realizar sempre, para atender as auditorias. Então, para você estar dentro de tudo, para você conseguir uma certificação, você precisa atender às normas. E você teve experiência na questão de auditoria para quais tipos de certificação? Então, a gente tem a certificação agora IFS Foods, que é uma certificação internacional. Questão de situações inusitadas, né? Alguma ocorrência diferente que tenha acontecido, né? O que você lembra, assim, de alguma
ocorrência, alguma situação engraçada que aconteceu na gestão, enquanto você cuidando da manutenção? Deve ter sido bem engraçado essa tua cara. Exatamente. Já aconteceu, sim. Nós estávamos realizando uma inspeção de líquido penetrante, que é uma técnica de manutenção preditiva, dentro de uma Queijomatic, para a gente detectar uma trinca que estava ocorrendo. Então, a gente estava realizando a inspeção e a hora que eu fui sair do silo, rasgou minha calça inteira mesmo, e eu tive que passar no meio da produção com a calça rasgada. Acho que isso foi uma situação bem inusitada e bem inesperada, né? Fiquei com vergonha, na verdade. No final deu tudo certo. É uma questão que acontece, né? A manutenção é todo um processo que pode acontecer esse tipo de situação, né? Isso daí aconteceu você atuando ainda em qual unidade da firmeza? Foi em Medianeira ou já aqui? Aqui em Marechal. Aqui em Marechal? Certo. E alguma ocorrência grave que você vê que você esteve envolvida para fazer a correção? Tem alguma que você se lembra assim? Ocorrências graves... Já aconteceu situações que a gente teve que resolver de extrema urgência, né? Já aconteceu, sim. Da gente estar realizando uma endoscopia numa linha e a gente detectar que a linha está deteriorada e a gente ter que trocar uma linha inteira em caso da noite para o dia, em extrema urgência. Então, a gente teve que concentrar todas as nossas forças para a equipe toda para a gente estar resolvendo essa situação. Principalmente numa indústria que funciona 24 horas, né, que acaba sendo, cada minuto que o maquinário está parado, acaba gerando tempo muitos dinheiro, prejuízos, né? Inclusive, isso é uma das coisas muito importantes da questão de ter uma boa gestão da manutenção, né? Então, em relação à evolução da tecnologia, o que eu posso te falar, em 10 anos, eu já vivenciei muita coisa e já mudou muita coisa. Então, a gente já triplicou a nossa produção, com compra de novos equipamentos mais tecnológicos e, com certeza, muitos equipamentos estão substituindo a mão de obra humana, né? Isso já está claro, acho que no mundo todo. E, então, hoje, a gente tinha um equipamento que era manuseado por 7 pessoas, a gente já reduziu para 2 pessoas e a produção triplicou. Então, a gente já teve várias situações nesse sentido. A indústria evoluiu muito e ela tem que evoluir, porque se não evoluir, os maiores vão avançar e vão roubar o nosso espaço. Então, a gente tem que ir acompanhando essa evolução. Hoje nós já triplicamos a nossa parte de queijo, a nossa parte de leite, nós compramos vários equipamentos novos, eu fiz parte da instalação de alguns. Então a indústria está evoluindo e ela precisa evoluir porque a gente também está triplicando a cada vez mais as nossas produções, os nossos fluxos de produção, o desenvolvimento também. Então e 10 anos de empresa, eu acho que a empresa que ela viu quando ela entrou, a empresa que ela vê hoje é uma coisa bem discrepante, assim, é muito mais evoluída, né? Porque 10 anos de carreira é uma vida numa empresa, né? Sim, com certeza. E tem uma coisa interessante que a Daiane estava comentando ali, por exemplo, de uma substituição de um maquinário que era operado por 7 pessoas e agora operado por 2. Só que essas 2 pessoas precisam ser muito mais qualificadas do que eram essas outras 7, né? Isso demonstra como que a evolução não só na questão de maquinário, mas também na evolução de conhecimento, né? Que a pessoa precisa estar, né, sempre procurando um novo conhecimento, né, se qualificando, né? É muito importante, porque a gente nunca pode parar, né? Sim. Então, assim como a máquina não para, ninguém pode parar. 7 foram substituídos para 2. Uhum. Pode ser que 5 foram ou realocados, ou independentemente do que foram feito com eles,
2 ficaram, mas bem provável porque esses 2 eram os mais qualificados ou se qualificaram melhor ao longo do tempo para poder ficar lá. E ninguém gosta de ser substituído. Exato. A máquina não tem sentimento, mas os seres humanos têm. Então, esses outros 5 agora, eles vão ter que repensar o que eles vão fazer, talvez até se qualificar para poder atuar em outra área. Sim. Porque eles já sentiram na pele que foram substituídos por máquinas. E se ele entra num lugar novo e de novo ele é substituído, e de novo, eu acho que é a manutenção talvez preventiva. O do vai acontecer. Então eu já vou me qualificar mais para eu ser o 2 que sobrou, para eu ser um dos 2 que ficaram na manutenção, não, mas na execução do maquinário, né? Com certeza, e além dos maquinários estarem evoluindo, precisa alguém para operar esses maquinários, né? Porque são tecnologias de ponta, então a pessoa precisa de treinamento, ela precisa se especializar para ela conseguir operar a máquina, senão também as coisas não funcionam, porque a máquina não vai se operar sozinha, né? Sim. Então, com certeza, além dos equipamentos evoluírem, as pessoas também têm que evoluir junto, né? Tem que buscar, tem que aprender e é assim que funciona. É importante não estar estagnado na mesma função o tempo todo, principalmente no mundo que a gente está, né? Tá, evolução para cá e para lá. Um exemplo disso é a própria questão do smartphone, tablet. A gente, há 10 anos atrás, quando você entrou na Frimeza, você chegou a ter smartphone nessa época? Não, então, não tinha. Cara, 10 anos a gente tem, tipo, computadores nas nossas mãos, assim, que a gente guarda no bolso. O que a gente espera para daqui a 5, 10 anos? Sim, 10 anos teve uma evolução tão grande quanto essa. Então, eu faço mestrado e a gente estava comentando a respeito da ciência. E tem um estudo que saiu que diz que o conhecimento da ciência hoje no mundo, ele duplica a cada 13 meses. Então, o que eu estou pesquisando hoje, talvez daqui 1 ano e 1 mês, 13 meses, ele já esteja tão para trás que eu já vou ter que mudar o meu jeito de fazer, mudar a minha rota do que eu vou fazer, como eu vou fazer, a tecnologia que eu vou usar. E eu acho que isso a gente tem que levar para as nossas vidas também. Então, nós como seres humanos, aquele negócio clichê de seja 1% melhor cada dia que vem, tanto na questão interpessoal, de relacionamento, mas na própria questão da pessoa, né? Que o conhecimento, ela nunca vai perder e sempre vai agregar, e com isso ela vai poder sempre crescer mais na vida dela. A gente sabe que em todos os lugares existem dificuldades, a gente já tratou várias vezes sobre isso aqui, mas a questão da gestão de manutenção, quais tipos de dificuldades você já enfrentou na gestão de manutenção? A minha maior dificuldade na gestão é pessoas. Ah, sim, com certeza. É sempre o pessoal, né? Pessoa é um desafio muito grande, é muito complexo. Na gestão de manutenção, você precisa identificar o que cada pessoa é boa. Identificar o talento da pessoa. E isso, às vezes, leva tempo para você conseguir conhecer a sua equipe. Então, esse é um desafio muito grande para mim. Você colocar cada peça no seu lugar. Porque você precisa ter uma equipe que consiga atuar de forma rápida, para que não impacta na produção e que consiga resolver o problema da melhor forma possível. Então, isso sim é um desafio muito grande. Eu acho que é o maior desafio, você lidar com pessoas. O ser humano, cada pessoa é diferente. Sim. E você carrega muitas coisas que já vêm da sua casa. Às vezes você vai pro trabalho, você tá puta da cara, e você chega para trabalhar. Então, dependendo da forma que você vai tratar a pessoa, ela já vem para você com um ar de arrogância. Ela já te trata diferente. E não tem como você falar que você vai deixar suas coisas lá na sua casa, os seus problemas lá na sua casa. Não tem. Então, às vezes acontece vários contratempos. Na área de gestão, a parte mais difícil para mim é pessoas. Tem outras questões também, questão de peças, de estoque, de reposição, também é um desafio muito grande. Questão de parada de produção
também é um desafio muito grande, mas de todos os desafios e todas as dificuldades, para mim, a maior é pessoas. Com certeza. A gestão de pessoas é uma coisa muito complexa, né? Por mais que você fica responsável ali, por exemplo, da manutenção ou qualquer outro setor de uma indústria, de uma empresa, a gestão de pessoas ela está envolvida em todos esses processos, né? É muito importante você saber gerenciar as pessoas, entender o que cada um está passando. Ser humano, né? De certa forma, né? Porque, igual você comentou, pode ser que aconteceu algum problema na casa, algum problema na vida pessoal, e ela vai carregar, querendo ou não. Ela vai chegar de manhã com a cabeça já abarrotada de coisa que ela tem para resolver, de problemas que ela está tendo, como eu vou resolver isso, como eu vou resolver aquilo. E talvez acontece algum leve tropecinho, qualquer coisa que vira uma bola de neve gigantesca, e saber lidar com as pessoas nessa situação é muito importante, porque você agrega como líder, como gestor. Sim. A pessoa vai olhar para você com outro olhar, ela vai olhar para você e falar, pô, hoje eu não estou no dia bom, eu vou lá, vou falar com a Daiane, ela vai entender, pode ser que aconteça alguma coisa, aconteceu isso, já vou comentar com ela, para ela entender, para mitigar o erro e para também entender como funciona. Para da próxima vez ela já entender, pô, essa pessoa não tá com alguns problemas em casa, então eu vou ter que tomar mais cuidado com o jeito que eu vou cobrar dela, com o jeito que alguém vai falar com ela, falar, pessoal, então, tal pessoa, vamos falar com ela, mas vamos tomar um cuidado pra gente também não ser ofensivo pra pessoa e não gerar nenhuma briga, né? Porque o time unido é o time que vence, né? Sim, com certeza. É importante ter um líder, né? Ter uma pessoa que direciona, mas não é questão do papel do chefe. O papel do líder que puxa junto, né, o time, né? Com certeza. Ser chefe é diferente de liderar. Liderar é automático. As pessoas te seguem por respeito, né? Ser chefe, você tá impondo alguma coisa. Então, eu prefiro a parte de liderar mesmo. E liderar pelo exemplo, né? A melhor maneira. Mostrando como faz, como se comporta. Isso demonstra até na questão da evolução da Daiane dentro da manutenção da empresa, né? Ela entrou como estagiária e onde ela chegou, né? Onde ela chegou, né? Isso é muito importante, né? Exatamente. E um passo de cada vez, né? Você entra numa empresa, você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor, porque é ali que você está começando sua carreira, é ali que você está começando o seu profissional. Então, a gente tem que sempre fazer o melhor, porque você saindo dali, eu vou ser conhecida pela Daiane que eu fui na Frimeza, entendeu? Então, isso é muito importante. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Fazer o melhor todo dia, o melhor possível. Nem que seja o meu melhor possível hoje, vai ser 10% do que eu posso ser, mas faça o seu melhor. Que é muito importante também para as outras pessoas, porque em algum momento, talvez, sempre rola aquele negócio do comigo ela fala desse jeito, com ele ela fala desse jeito. Então a gente sempre dá o nosso melhor, e igual a carreira dela, uma brilhante carreira até agora, que ainda parece que vai crescer muito mais, né? Pelo que ela pelo que ela falou pra gente. E não custa nada sonhar. Ela entrou como estagiária, olha onde ela tá. Aposto que quando ela era estagiária, quando ela estava estudando, trabalhando, ela sonhava em estar onde está, mas deve ser só a metade do sonho, que esse sonho ainda deve ser muito grande. Sim, com certeza, né? Ainda vamos tratar sobre algumas partes da evolução da Daiane aqui, vai ser bem bacana. E é muito importante você não ficar parado, porque se você ficar parado, a gente está voltando de novo na questão da estagnação, com certeza, mas é um ponto muito importante, porque existem pessoas que não entendem a situação de que você não dá certo você ficar parado, estagnado naquela função, porque
em algum momento aquela função vai mudar, né? Vai ser diferente, você vai precisar de mais conhecimento para executar aquela função, né? Então você precisa ter novas visões, sempre estar estudando, sempre estar melhorando, e é um ponto que a gente está batendo muito aqui, a questão, né, de você continuar estudando, de evoluir sempre. Exatamente, você continuar evoluindo, né? É muito importante isso. Hoje em dia tudo é evolução. Tudo. Desde que você vai na academia, você começa a ir e deu 1, 2, 3 semanas você olha e não mudou nada. Exato. Mas a evolução, às vezes, ela demora um pouquinho mais. Sim, é a tal da resiliência. Se você manter a resiliência, a constância. Então, se você é bom constantemente, uma hora o resultado vai ser muito bom. Então, a academia, igual eu estava comentando, 1, 2, 3 semanas, nada. Mas e 3 meses? E 6 meses? Como que vai estar a sua saúde? Como vai estar o seu corpo? Como vai estar você consigo mesmo? E em qualquer área isso é muito importante. Se você está lá sendo estagiário, sendo a melhor estagiária, uma hora vai surgir uma oportunidade para você sair do estágio. Uma hora você vai ser efetivada, você vai ser a primeira mulher efetivada na área que ela foi. Então, sempre assim, sempre evoluindo e sempre crescendo, sendo principalmente forte, né, que é o mais importante. Então, assim, a gente já falou um pouco da sua história e tudo mais, a gente está vivendo um momento diferente agora, onde talvez os jovens estão sendo menos incentivados a fazer uma graduação, fazer um curso técnico, alguma outra coisa. O que você acha disso? O que você diria para esses jovens hoje? Tipo, façam uma graduação, continuem estudando, nunca parem, ou vamos evoluir junto como o mundo está evoluindo? O que você acha disso? Fala muito sobre isso que você me questionou agora. Que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, e sim as que estão mais adaptas a mudanças. Então, tá aí a prova disso, né? O mundo está evoluindo, está mudando. Hoje as pessoas, elas estão tudo à base de um clique, né? Então, as pessoas, elas ficam mais preguiçosas para estudar, para buscar. E, querendo ou não, elas já estão com um pouco de déficit de atenção. Sim. Porque as pessoas não leem mais, não escrevem. Então, isso impacta muito na inteligência da pessoa, no desenvolvimento. Eu diria que para você ter uma educação, para você ter um ensino bom, você precisa ler. Em primeiro lugar, você precisa ler. Você precisa escrever. Se eu não escrevo, eu não consigo gravar tudo que eu preciso falar ou que eu preciso estudar. Quando você lê, quando você escreve, se torna tudo mais fácil. Então, eu diria para os jovens, estudem, porque é a base de tudo. O conhecimento é a base de tudo, é o que move o mundo. Então, as pessoas não podem deixar pela internet. A internet é interessante demais, mas você tem que saber usar ela. Você não pode deixar de estudar. Sim. A gente passou por uma pandemia agora, né, há pouco tempo, que isso ainda vai... Eu acho que os resultados negativos da educação ainda vão chegar dessa pandemia, porque foi um ensino à distância que foi meio complicado, principalmente para os menores de idade. Eu não sei como foi aqui em Marechal, mas lá em Toledo foi bem complicado. Algumas pessoas que eu converso, alguns familiares, alguns amigos... Os jovens, o déficit de atenção está muito grande, não consegue prestar atenção, não consegue sentar, pegar e ler, nem que seja uma pequena informação a respeito do dia a dia, de uma informação nova, de um conhecimento novo. A gente está muito focado, talvez, no TikTok, né? Vamos fazer um dinheiro, vamos fazer uma dancinha, e a gente está deixando se levar por isso, por um dinheiro que a gente acha que é fácil, que é rápido, mas que, de certa forma... não leva à evolução, não leva à nossa adaptação melhor, né? Não sei o que você acha, João. Com certeza. O mundo hoje está muito acelerado, né? Os eventos... A internet, a gente já estava percebendo há muito tempo atrás que ela iria fazer essa aceleração. Só que de um tempo para cá... com a questão dos vídeos curtos, acabou que gera um problema nisso daí, de déficit de atenção, por causa que tem muita coisa nova, muito hormônio sendo liberado por causa dos vídeos novos, né? Fica rolando o feed ali e acaba sendo um problema, né? Que se gera
um desequilíbrio, né, na vida das pessoas por causa disso, né? A manutenção, né, como você já tinha falado, é uma área que tem poucas mulheres, né? Então é muito interessante aí, tipo, ter essas representantes como você nessa área, né? E eu acredito que é importante ter mais mulheres, né, na área de manutenção. Eu acredito que é muito importante, não só na área de manutenção, mas em todas as áreas, né? Tem essa diversidade, né? Sim, eu acho que é o complemento. Eu acredito que existem habilidades que as mulheres são muito mais eficazes do que os homens, e também existem habilidades que os homens são mais eficazes que as mulheres. E eu acho que nesse ponto da manutenção, a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais no prevenir. Melhor prevenir do que remediar. E eu acho que esse olhar mais crítico, eu acho que as mulheres conseguem ter um pouco mais do que nós homens, sabe? Assim como a gente estava conversando antes aqui de saúde, de fazer academia, de andar, de praticar um esporte, de propriamente ler, para futuramente a gente evitar, talvez, problemas cardíacos, respiratórios ou até neurológicos, a manutenção a gente pode levar para o mesmo caminho. A gente prevenir. Qual a melhor situação ou o melhor modelo para a gente começar na manutenção, independentemente se ela seja na indústria, na sua casa ou nas nossas vidas? Prevenir. Como a gente coloca a manutenção nas nossas vidas? Boa pergunta. Eu acho que a manutenção, ela tem que ser prevenida e a gente tem que trabalhar com certeza de forma mais preventiva. Então, voltando para a área técnica, a parte de manutenção preventiva ela é de suma importância para os ativos. A gente trabalha muito com manutenção preventiva e manutenções preditivas, inspeções. Então, isso faz parte do cotidiano, no nosso cotidiano. E em questão, as manutenções preventivas, quanto mais manutenções, mais prevenção você fizer, menos quebra de equipamento vai dar. Então, é de suma importância a gente realizar as manutenções preventivas todas corretamente. É segurança para quem está operando o maquinário e segurança também para a empresa que vai diminuir gasto, vai perder menos, né? Sim, com certeza. Esse tipo de manutenção sendo feita acaba sendo uma economia em todos os quesitos, né? Também em questão de analisar, né? Conhecer os ativos, né, que tem disponíveis ali, né? Acaba sendo também importante para a tomada de decisão, né? Para acabar não mantendo algum patrimônio, algum equipamento que já está no fim da sua vida útil, né? Exatamente, e para isso a gente utiliza vários softwares de gestão, né? Então a gente consegue ter esses parecer na questão da depreciação dos equipamentos, no caso. Então a gente vai fazendo as manutenções preventivas corretamente. As corretivas com certeza vão surgir, mas a gente tem esse respaldo da vida útil dos equipamentos, em relação a custos também. Tem vezes que ele já foi feito tantas manutenções, já depreciou e você precisa fazer a substituição do mesmo. Então, isso faz parte da gestão. Então, você tem que ter essa visão. Agora, para o leigo aqui, o que é uma manutenção preditiva? Uma manutenção preditiva, ela trabalha em forma de inspeções. É uma manutenção mais periódica. Tá. Você vai analisar o equipamento com mais frequência. Tá, uma manutenção preventiva, ela trabalha com periodicidades. Então, ela tem um período, você vai, quando sair a preventiva dela, você vai analisar ela e vai definir a periodicidade que ela vai ter a necessidade de troca, a necessidade de parada para realizar a manutenção. A manutenção preditiva é a manutenção a melhor, no meu ver, porque você trabalha com inspeções. Você vai acompanhar o equipamento com frequência, semanal, diário. Quanto mais
frequência você atuar nele, mais exatidão você vai ter quando ele vai apresentar alguma anomalia. Sim. Na preditiva, você consegue identificar falhas antes que elas ocorram, porque você vai estar acompanhando mais os equipamentos. Então, na manutenção preditiva, a gente tem várias técnicas. Você pode utilizar a análise de vibração, que você consegue identificar se o equipamento ele apresenta algum tipo de ruído, alguma coisa fora do comum, e nele você vai conseguir fazer uma parada para realizar a manutenção. Então, você identifica a falha antes que ela aconteça. Sim. Você também pode usar a técnica de inspeção por termografia, que é uma leitura com infravermelho. Então, você consegue identificar se o equipamento apresenta algum tipo de sobreaquecimento. É bastante utilizado para fazer inspeções em painéis elétricos, em motores. Você consegue identificar se ele está com sobreaquecimento e parar para fazer a manutenção antes que ela ocorra, uma quebra. Você também pode utilizar os líquidos penetrantes, que nem eu falei antes, que a gente estava fazendo uma inspeção por líquido penetrante, que é para utilizar e identificar trincas. Sim. Então, também você consegue identificar que você não consegue, a olho nu, você consegue identificar com um ensaio de líquido penetrante. E uma outra técnica que eu uso muito, que é a endoscopia. Endoscopia industrial, ela é utilizada para você... É uma câmera e você coloca dentro de tubulações ou de equipamentos que você não consegue chegar, no caso. Então, essa câmera ela entra em locais e você consegue analisar o equipamento por dentro. Então, a gente consegue identificar muitas falhas. Como eu trabalho com solda, a gente faz bastante soldas sanitárias, que é a solda que é utilizada em indústria alimentícia, que é aquela solda injetada, que ela não pode ter nenhum ressalto, ela tem que ser perfeitamente soldada fora e dentro. Então, a gente utiliza a técnica de endoscopia para a gente entrar dentro da tubulação e verificar a integridade da solda. Então, é uma outra técnica de manutenção preditiva. São várias as técnicas e a manutenção preditiva é o top da manutenção, porque você consegue identificar o problema antes que ele ocorra. E também você tem menos gasto com ela do que com a própria preventiva, porque a manutenção preditiva, ela identifica o problema antes que ele ocorra, mas você pode utilizar ele até o final da sua vida útil. Você não precisa trocar um rolamento, por exemplo, que nem na preventiva. A preventiva chegou o período para ele ser trocado, você vai parar o equipamento e vai realizar a troca. Já na preditiva, não. Se o equipamento não apresentar nenhuma anomalia, você vai seguir com ele, com o mesmo rolamento, até o fim da sua vida útil, para você preparar e iniciar a troca. Você consegue se programar, você consegue se antecipar. Então, para mim, é a melhor forma de prevenção. Ah, entendi. É importante ter isso daí, até a questão dos checklists de manutenção, né? Para poder verificar para poder ter uma sequência de tudo que precisa ser verificado, né? Tudo que precisa ser analisado dentro dessas execuções, né? Dessas inspeções, dessas manutenções preventivas e as preditivas também. Igual ela comentou que se não é necessário trocar, a gente pode esperar um pouquinho mais. Ou não esperar um pouquinho mais, mas não é necessário trocar o rolamento. Talvez tenha uma outra parte só que esteja prejudicada e você só vai efetuar a manutenção nessa parte que vai tá prejudicada, né? E a tecnologia hoje em dia, ela avança, ela dobra, triplica a cada, 5, 10 anos. Talvez daqui a um tempo a gente vai ter uma tecnologia muito superior à que a gente tem hoje e nós consigamos olhar esses erros por outras tecnologias, outras maneiras que, obviamente, vão levar a gente a ainda mais ser mais eficiente no processo da manutenção. Sim, com certeza. E uma pergunta referente à questão de tecnologia, já que você puxou essa questão da tecnologia, você percebe como que está evoluindo a tecnologia para a indústria, assim, tá tendo uma evolução tão grande que as indústrias estão tendo que se reinventar muito rápido?
Com certeza. A evolução, a tecnologia, ela está afetando todas as áreas, né? E quem não se adequar vai ficar para trás. Então, a tecnologia nas indústrias, ela é muito boa porque ela nos dá as informações em tempo rápido. Então, a gente utiliza softwares, que nem a gente havia comentado, que nos dá as informações em tempo hábil, em tempo em ágil. Tempo real também, assim, tempo real. E também na questão da produção, a tecnologia, com a inovação de vários equipamentos, ela também está triplicando a produção. Então, as coisas estão mais rápidas. E você já presenciou alguma questão de, tipo, algum equipamento que foi comprado muito recentemente, vamos dizer assim, alguns anos atrás, que precisou ser substituído por causa que teve uma evolução gigantesca nele, em outro tipo de equipamento, que seria, tipo, duplicaria, triplicaria ou aumentaria muito a produção trocando esse equipamento? Sim, com certeza. Com certeza. A questão dos equipamentos, eles estão evoluindo de forma muito rápida. Daiana, e daí acontece, só pra gente seguir pros últimos assuntos da nossa conversa, você trabalha com a questão de gestão de manutenção. Quais são as qualidades, né, que você vê assim, que é importante para uma pessoa que se encaixa para poder trabalhar com gestão de manutenção? Em primeiro lugar, inteligência emocional. Importante. Porque a gente trabalha com muita pressão, manutenção. Né? Então, manutenção ela só acontece se tem algum problema. Então, nós trabalhamos com resolução de problemas. Então, é o tempo todo BO. E aí, você tem que ter uma estabilidade muito boa. Um emocional muito bom. Porque o problema está ali. Você precisa resolver de forma rápida e sem afetar na produção. Então, você precisa ter um emocional muito bom. E às vezes tem muita pressão, assim, tipo, cara, você tem que terminar logo essa manutenção, porque a gente tá perdendo tempo e dinheiro, muito dinheiro que tá perdendo na indústria, né? Que é 1 minuto que a máquina para, já deixa de produzir. Já vem o gestor de outro lugar reclamando que como não foi consertar, como não tem isso, como não tá aquilo, como aconteceu esse erro. Exatamente. E principalmente com a questão da manutenção, da gestão de manutenção, você consegue fazer uma coisa mais planejada, parar quando você identifica, não, dá para parar agora, né? E daí não ter a situação que a máquina decida, assim, não, quebrei a peça aqui, vou ter que parar, parou a produção por causa que estragou uma peça, né? A tomada de decisão ela tem que ser bem rápida. É aquele velho ditado, né? A gente usa muito na manutenção. Manutenção trabalhando é prejuízo para a empresa, porque a máquina não está apta e não está disponível para produzir. Não importa se é uma preventiva, ela está parada, não está produzindo, não está lucrando. Sim. Então, manutenção parada quer dizer que está tudo ok. Agora, cai nessa questão, né? A gente precisa, o nosso objetivo é colocar todos os ativos da planta disponível para a operação. Esse é o nosso foco, nossa meta. Exatamente. E agora, né, eu sei que você tá deixando a região oeste, falou, né, tipo, eu sei que você deve estar com uma dor no coração de sair aqui daqui da nossa região, e indo lá para São Paulo, tipo, como surgiu essa oportunidade? Como que você, que foi essa parte que esse novo desafio, né? Como que está sendo o sentimento desse novo desafio? Então, eu contei um pouco da minha história, né, para vocês. Eu falei que eu vim para Marechal, trabalhei no PCM. Depois do PCM eu virei líder. Depois de liderança, eu fui promovida para encarregada de manutenção. Fui também a primeira mulher a ser encarregada de manutenção. Essa é uma grande conquista que eu tive. Tenho muito orgulho disso. E quero que, com certeza, muitas mulheres ainda passem pelo que eu passei. Eu desejo que muitas mulheres ocupem mais o cargo de gestão na parte de manutenção, seja manutenção ou engenharia.
Então, desde que eu comecei há 10 anos atrás, até os dias de hoje, eu já vejo que tem muitas mais mulheres atuando no ramo. Então, é muito gratificante. E é muito gratificante ser a pioneira disso tudo, porque logo que eu entrei, eu fui a primeira. Então, é muito legal ver essa evolução. Então, aqui na empresa, eu cheguei no cargo que eu me identifico como o cargo máximo que eu poderia chegar. Então, eu já estou me sentindo um pouco estagnada no momento que eu estou vivendo agora. Então, eu resolvi buscar novas oportunidades de crescimento. Então, eu fiz alguns processos seletivos e consegui entrar numa empresa lá em São Paulo. Eu fiquei um pouco pensativa, ainda estou. O medo, eu acho que é normal, só que o medo ele não pode atrapalhar os nossos sonhos. Então, eu resolvi aceitar essa oportunidade de ir para São Paulo. Vou trabalhar lá numa usina. Gostei, achei bem interessante a história da empresa, que visa bastante sustentabilidade e até uma fonte de energia renovável, então energia limpa. Então foi isso que me motivou mais, também pela política da empresa, eu fazer essa mudança. Estou firme na minha decisão e espero que dê tudo certo, mas é um desafio muito grande. Mas se eu não tentar, eu não vou saber como que é. Então, eu resolvi me arriscar. Mas tá sendo uma decisão bem difícil para mim. Eu não duvido, né? Você tá tendo que se mudar até de estado, né? A empresa é a Tereos, é isso que se pronuncia? Tereos. Na verdade, ela é francesa. Acho que é Tereos que fala. Só que eu sou paranaense, né? E eu vou chegar lá e vou falar Térreos, porque eu sou dessas. Exato. É uma usina de álcool que você vai... Álcool, açúcar. Da cana mesmo. Isso, e a geração de energia através da queima do bagaço da cana-de-açúcar. Olha só, ainda uma questão de... além de combustível renovável, mais sustentável, né? Sim. Que você está utilizando. Eu utilizo o resíduo da indústria para... Exatamente. Então, foi isso também que me motivou, a ideologia da empresa, que me motivou aí. Então, só você lendo e estudando a história da empresa já me cativou. Então, eu resolvi me arriscar. Bom, a gente está seguindo para o encerramento e a gente está criando uma questão de pedir uma lembrança dos nossos convidados para a gente poder fazer um cantinho, né, lá na empresa para ter uma lembrança de cada um dos convidados que passaram pelo Sismetrocast. O que você trouxe para a gente? Eu trouxe uma chave bem útil, super grande, certo? Fácil manuseio. Ela é mais indicada para os manutentores que têm preguiça, tá? Tá. Que ela, olha só. Ela é muito tranquila para ser utilizada. Olha só. Espero que vocês usem muito. Mas que bacana. É pequeno, mas é de coração. Sim, com certeza. Importante, né? Como chama esse tipo de chave? Chave combinada. Chave combinada? Chave combinada. Legal. Bacana. Vai lá pro nosso cantinho lá de lembrança dos nossos convidados. Deixar aqui por enquanto. Então, vamos prosseguir para o encerramento. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Dayana, suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Foi muito produtiva a nossa conversa e espero ter agregado um pouco, ter levado um pouco de conhecimento para o pessoal da área de manutenção. Eu sei que é uma área que não tem muitas pessoas, mas eu espero atingir o público da manutenção e qualquer dúvida, vocês podem me procurar que eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me questionar, vocês podem estar me procurando no LinkedIn, Dayana Minatti, ou no Instagram, Daya, com Y, Minatti, com 2T. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos mesmo. Adolfo, suas considerações finais, não é? Porque eu quero agradecer o convite da Sismetro, do Kepler. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Day. Uma conversa muito produtiva de um assunto que eu não tinha muito conhecimento, mas pelo que eu li para vir aqui, o que vocês comentaram me resultou num conhecimento muito bom.
Espero que para o nosso público também tenha. Eu tenho certeza que muitas mulheres ainda vão se inspirar na sua história. Você vai servir de exemplo para elas. Com certeza. E que sirva de exemplo para toda a população, do sair do estágio até o gestor, que façam isso nos seus trabalhos, nas suas vidas. Então, pessoal, encerramos aqui esta edição do Sismetrocast. A gente se vê numa próxima edição em breve.